Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para o nosso Evangelho. Eu vou aumentar só um bocadinho a música. Aí vocês me falam se tiver muito alto, eu baixo o volume, tá? Só aquela musiquinha de fundo pra gente acalmar a mente, né? Eu falo que é bom, é gostosa, né? Esse som de fundo, que normalmente na nossa cabeça tá um funk, né? Aí essa música vai dando uma acalmada. Se tiver alto, vocês me falam, tá bom? E é isso aí. Vão entrando, encaminhando o nosso evangelho, né? Através desse aviãozinho que tem aqui embaixo do celular, mandando para os amigos, para a família. E mais um evangelho que é o nosso momento de reflexões, é o nosso momento de conexão com Deus, com Jesus, com o nosso mentor, né? É um momento que eles aproveitam para se aproximar mais da gente e é o nosso momento de aprendizado, né? O Evangelho é um momento tão importante, gente, que além de a gente recebe o passe, né, da espiritualidade, e além do passe a gente aprende, que é o mais importante, né? Que é o que a gente fala de um centro espírita, né? De uma casa espírita, onde muitas pessoas, por preguiça, né? Por falta de conhecimento, vai só para tomar passe, né? Não assiste uma palestra. Então a gente sabe que o verdadeiro remédio é a palestra, é onde a gente vai aprender os ensinamentos do Cristo, né? Porque tomar passe é fácil, a gente vai, se sente bem, melhora, mas aí a gente sai do centro, né, da casa espírita, continua com os mesmos hábitos ruins, né? E aí tudo que você tinha volta, né, de ruim. E aí esse momento aqui nosso, que a gente tá no Evangelho, a gente aprende e ao mesmo tempo a gente toma passe. É a nossa, como a gente sempre fala, né, gente? A nossa reforma íntima, que é maravilhosa. Então é isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vão pegando água de vocês, copinho individual ou uma garrafinha para cada um, tá? O remédio é individual, cada um com a sua necessidade. E vão pegando. Frio hoje, né, gente? Eu tô com esse moletom, mas me incomoda um pouquinho. Me sinto meio presa aqui. Mas se eu tirar vai dar frio, eu não vou conseguir fazer também. Mas vamos que vamos. Então, vamos acalmando a nossa mente. Esteja você onde estiver, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa. Eu sei que muita gente faz o Evangelho servindo comida para a família, lavando uma louça, né? Ou às vezes no carro. Gente, tudo é válido, né? Mas procura sentir a energia, sabendo que a espiritualidade está aí na sua casa, está aí no seu lar trabalhando, né? Então, se conecta como você puder, agradecendo, pedindo, tá? Não importa. O importante realmente é a sua intenção, né? Quantas vezes eu fiz evangelho na minha vida, na correria do dia a dia. Quem não, né? A famosa frase, quem não? No carro também,
Tá tudo bem, tá tudo certo. O que não pode, é lógico, se a gente puder de vez em quando serenar, né? De repente, às vezes você consegue até trocar de horário o teu evangelho, né? Por exemplo, muita gente fala pra mim, muita gente, né? Poxa, Paulo, eu não consigo fazer numa segunda-feira às 9 da noite, mas eu consigo fazer numa quarta-feira 2 horas da tarde, né? Não tem problema, a espiritualidade vai estar lá toda quarta-feira às 2 horas da tarde com você, né? De repente você vai estar mais tranquilo, mais calmo, podendo prestar um pouquinho mais de atenção, é até melhor, né? Não importa se você está ou não ao vivo, tá? Importa é a tua conexão. Quanto mais fina, quanto mais focada com a galerinha que já tá aqui, melhor. E que vai estar aí no seu lar. Tá bom? Então, pegando a água de vocês, a gente vai entrar no nosso Gotas de Esperança. Hoje eu sei que a mensagem ela é... Ixi, deu branco. Par. Misericórdia. Não, é ímpar. Hoje é ímpar. Hoje a mensagem é ímpar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar meu olho. Boa noite para quem tá entrando. Hoje é ímpar, hoje é ímpar. Belezinha. Foi par, Obrigada. Show. Então, vamos ver o que é espiritualidade, o que é Saturninha, o que Jesus quer passar pra gente logo de cara. Pra todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo. Número 59. Não tema o envelhecimento. Existe estreita ligação entre envelhecimento e desânimo. Seu corpo envelhece um pouco sempre que você agasalhe o desânimo na alma. Definha-se, exaure as forças. A alegria verdadeira purifica a alma e conserva o corpo. Dá vigor e ânimo. Favorece a sábia renovação das células. Estampa juventude no seu rosto. A verdadeira alegria. O estado da sua alma projeta-se no corpo. Cuidar daquela é proteger este. Cuidar da alma é proteger o corpo. Revista a sua alma de beleza. Transforme-a para melhor. Dê-lhe esplendor. A juventude da alma se mantém quando existe alegria no coração. É o que a gente acabou de falar. Transformar a alma para melhor. A gente aprende aqui no Espiritismo que a doença, antes de chegar no nosso corpo físico, né? Antes de chegar na carne, ela já passou pelo espírito. Esse desânimo, né? Como ele fala aqui, o desânimo que vai fazendo o corpo envelhecer, vai definhando, vai tirando as forças. Isso vem do espírito, da alma doente. E essa alegria que ele fala é a alegria que a gente tem que ter, gente, na vida terrena, que a gente sabe que é passageira. Nada aqui
é para sempre. Como dizia Chico, tudo passa. E se a gente... Quando a gente para pensar, se você parar para pensar assim, lembra aquele problema que você teve lá atrás, onde você pensou assim, Senhor, dessa vez eu não vou conseguir. Não, dessa vez minha vida acabou, para mim já deu. Passou. E você está aqui, renovado e amparado por Deus. Então, é a gente ter essa alegria de o que quer que seja que eu esteja passando hoje, também vai passar. E parece, eu falo que até meio piegas, né? A gente fala assim, e agradecer pelo sofrimento, né? Mas é uma verdade. Se eu tô num sofrimento, mas eu tô com Deus no meu coração, eu tô com Jesus no meu caminho, eu sei que eu vou passar. E eu sei que se eu tô passando por isso, é porque eu mereço. É porque eu fiz por merecer. Então, Senhor, gratidão, mas me ajuda. Me ajuda. Qual é o nosso título? Qual é o nosso capítulo do Evangelho? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então que a gente tenha essa alegria na alma em todos os momentos de tristeza, seja na família, seja no trabalho, seja com amigos, seja qual for o motivo, uma doença, uma situação financeira. O que for. Que essa alegria esteja na nossa alma. Porque a gente tem sempre a certeza de que somos espíritos imortais. Que lá atrás, nas outras encarnações, a gente já passou por coisas muito piores. E a gente está aqui. E melhor ainda, a gente está aqui, nesse momento, aprendendo, se melhorando, fazendo com que os nossos sofrimentos sejam menores. Não é que não vão existir, não. Mas a gente pode ter essa alegria de que com esses aprendizados os nossos sofrimentos serão abrandados. Porque hoje a nossa consciência e o nosso coração são outros. Então, gratidão por essa mensagem linda, sempre. Então, nesse clima, nessa harmonia, vamos fechar nossos olhos. Sente a equipe espiritual aí no seu lar, aí do seu lado, o seu mentor te abraçando, te afagando, feliz. Sente esse amor. Nessa alegria, a gente está iniciando mais um Evangelho com a presença de Jesus na nossa frente, nos guiando. A presença da espiritualidade superior, divina, que vai trazer curas através dos passes,
vai limpar nossos lares de todos os sentimentos ruins, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo a união, proteção. E que essa energia, essa alegria seja compartilhada com todos aqueles do nosso lar, do nosso círculo de amizade, do nosso trabalho. Mesmo para aqueles irmãos que não querem tanto o nosso bem, mas que eles recebam essa energia, essa alegria, esse ânimo, que sejamos exemplo todos os dias na vida de alguém. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá para a nossa leitura. Hoje a gente vai finalizar, gente, o capítulo 25. Buscai e achareis. No item, não vos inquieteis pela posse do bem. Eu vou fazer a leitura. E aí a gente conversa. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. O Aislan está perguntando, para eu não perder, vou te responder. O texto que você leu no começo sobre a juventude, eu vou mostrar para você. Aislan, é esse aqui, ó, o Gotas de Esperança. É um livrinho de bolso maravilhoso, tá? Então, quem é que Jesus fala aqui trabalha? Para quem trabalha, sempre vai merecer o alimento. É aquele que trabalha pro bem. Pro bem. E a gente não está falando de estar trabalhando, gente. Ah, eu trabalho, eu acordo cedo, trabalho o dia inteiro, ou eu sou um empresário, ou eu sou... Não. É o trabalhador de Jesus. De Deus, né? Aquele que Deus está vendo como um filho que está levando coisas boas aos seus irmãos. Eu gosto sempre de colocar o exemplo básico de Deus. Nós, como pais e mães, o que a gente quer para o nosso filho, né? A gente quer ver a felicidade, a gente quer ver os filhos crescendo intelectualmente e moralmente. Mesmo aquele filho que a gente sabe que é meio torto, né? Aquele filho problema, a gente quer o bem dele. E de uma forma ou de outra a gente vai ajudar esse filho a sair desse estado que ele vive. Assim é Deus. Assim é Deus pra gente. Continuando. Jesus falando, em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecei com ele até dali sairdes. Só pra gente se posicionar, gente. Ó, a dona Celina querendo vir aqui no meu colo, gente. Peraí. Vem, meu amor, vem. Vem. Se ela vai ficar o evangelho inteiro me cutucando aqui na perna. Vem, meu amor. Vem.
Vem. Vem. A Moaninha tá doentinha. A dona Celina tá me ajudando a cuidar da irmã. Olha aqui. Né, meu amor? Esses bichinhos que deixam a gente de 4 por eles, né? Agora ela fica aqui até o final, recebendo também ensinamento, recebendo passe, viu, gente? Eu até esqueci hoje de falar no início, eu sempre falo, hoje eu esqueci. Vocês podem colocar água para os seus animaizinhos, tá? Para o seu gatinho, para o seu cachorrinho, pode colocar. Passarinho, por favor. Então, gente, essa passagem aqui é Jesus falando para os apóstolos dele, quando os apóstolos foram para a guerra, modo de dizer, né? Para levar os ensinamentos dele. É Jesus falando com eles. Entrando na casa, saudai-a a casa, né? Dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Depois a gente vai comentar sobre isso. Eu vou ler tudo. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacuda, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó dos vossos pés. Sacuda os pés e vá embora. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso está em Mateus. Então ele está dizendo, as pessoas que não querem os ensinamentos de Jesus vão ser tratadas piores do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha a comparação que ele faz. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a boa nova, não tinham nada de estranhas naquela época, tá? Vai, se aloja na casa das pessoas, né? Para aquela época estava tudo bem. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação, né, levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: coloque-vos a caminho sem provisões, né? Ou seja, não precisa se preocupar nada, só vai. Hoje ele já não podia fazer isso, tá? Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Quer dizer, ele estava ensinando os apóstolos a confiar em Deus. Vai, não precisa levar nada. Vocês já têm um alimento, que é a boa nova. É o evangelho. O resto vem. Depois, estes, nada tendo, os apóstolos, né? Não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso disse-lhes: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com o que pagar.
porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. E quanto àqueles que não quisessem nem os receber, nem os escutar, disse aos seus apóstolos para o maldizerem, se imporem a eles. Ele está falando, né, de Jesus. Jesus pediu para usar violência e de constrangimento para os converter. Quer dizer, Jesus fez para aqueles que não quisessem receber os apóstolos. Jesus mandou fazer tudo isso aqui, né? Maldizer, usar de violência. Não. Claro que não. Mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. A gente já aprendeu sobre isso, né? Tem pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir, com ouvidos de ouvir, a boa nova, os ensinamentos do Cristo. Então não adianta. E para finalizar, assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema, quer dizer, não lanceis maldição sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. É o sacudir o pó dos pés, a poeira dos pés. Segue o teu caminho. Dá um ensinamento, tenta falar de uma forma mais branda. Se mesmo assim a pessoa não quiser ouvir, segue o teu caminho. Sem levar rancor, né? Segue com a tua paz. A mesma paz que você levou, você vai embora com ela. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Então, lá atrás, lá antigamente, né, se impunha uma religião pela violência. Hoje não. Hoje é pelo carinho, pela gentileza e principalmente pelo exemplo, né, que a gente aprende. Bastante ensinamento, né, gente? Eu vou tomar só um bocadinho de água, que eu tô com a garganta meio sequinha. Essa mudança de tempo, né? Um dia tá 35 graus, no outro dia 12. A gente entendeu bastante esse ensinamento, né? Então, eu coloquei aqui que a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação dessa frase, né? Não vos inquieteis pela posse do ouro. A gente tem que entender que Jesus não estava falando pra gente não se preocupar com o futuro, né? Não se ocupar com o futuro. Não é isso. É pra gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, né? No nosso evangelho passado ou retrasado, a cada dia basta o seu mal. É a famosa ansiedade que a gente tem que aprender a domar. A gente tem que agir, a gente tem que trabalhar nas condições do dia de amanhã, né? Porque a maioria das pessoas faz o quê? Antecipa o dia de amanhã. E gente, essa maioria, eu me coloco nela, viu? Né? É
é um exercício diário, né? Que a gente fala dos ensinamentos do Cristo. Quando eu percebo que eu estou me adiantando de algum problema que eu acho que vai acontecer, eu me freio e falo, Senhor, eu vou fazer a minha parte da melhor forma que eu sei, né? E vou seguir. E aí a gente acaba, como a gente falou, né? Acaba antecipando preocupações de problemas, de fatos que muitas vezes não acontecem. Quem não passa por isso, né? A gente se preocupar com problemas que não acontecem. Mas a gente já sofreu essa ansiedade no corpo físico, que faz mal, né? As pessoas, como eu falei agora, né? Que perdem a saúde por conta do dia de amanhã, medos. Eu até estava conversando hoje com uma aluna que ela é evangélica, né? E é uma pessoa muito do bem, muito empática, muito gentil, né? E ela estava me relatando que ela sofre muito com o medo da morte. Ela falou para mim, Paulo, eu tenho muito medo da morte. E eu tenho muito medo da morte pelos outros, né? Ela falando do marido, de um filho. E é o que a gente aprende. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? E eu sei que aqui, nós, entendedores um pouco mais, né, do espiritismo, da doutrina espírita, a gente já sabe que a morte não existe. Existe a morte do corpo, do espírito não. Mas é claro que a gente tem essa insegurança, esse medinho, né? Aquela velha frase, né? Eu tenho medo de como será a minha passagem, né? Mas é mais uma coisa que eu falo para vocês. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Planta hoje e vai colhendo. Vamos continuar que a gente vai falar sobre isso. Hoje é o nosso momento ideal. Hoje é o nosso momento de vida ideal. Hoje é a nossa melhor encarnação, né? A gente pode até comparar um dia com a encarnação. Nós estamos na nossa melhor encarnação. Então hoje, vou falar hoje, segunda-feira, é o nosso melhor dia. Amanhã, quando a gente estiver na terça-feira, vai ser o nosso melhor dia. É onde eu vou fazer o meu melhor. Para mim, para os outros, para Deus. O futuro, ele é desconhecido. Ele muda. O futuro pode mudar. Por que ele pode mudar? Porque o futuro é consequência do hoje. Como a gente falou, né? Aquela frase, aquele provérbio. O plantio é livre. A colheita é obrigatória. Então, o que eu estou colhendo hoje de ruim, eu plantei lá atrás de ruim. Só que hoje eu tenho a consciência da lei do retorno. Então, eu vou todo dia tentar plantar coisas boas, sementes boas, para que a minha colheita seja boa. De vez em quando eu vou escorregar, lógico, faz parte. Só que eu já sei, puxa vida, errei. Eu vou colher isso, eu sei, mas eu vou tentar melhorar, eu vou tentar. Como é que a gente corrige o mal?
fazendo o bem em dobro. Então eu já tenho essa consciência. E aqui no Evangelho, como a gente leu, Jesus fala aquelas palavras, como a gente falou, para os apóstolos, quando Jesus estava enviando eles, né, pela primeira vez para anunciar o Evangelho, os ensinamentos. Como ele fala, naquela época, os viajantes, eles eram recebidos em casa, para comer, para descansar, para serem ouvidos, para pregar, né? Então eles não se preocupavam em levar nada, eles não se preocupavam em antes acumular coisas para viajar. Não, porque eles sabiam que eles iam ser auxiliados. E como falou, né? O objetivo de Jesus era o quê? Era ensinar os apóstolos a confiarem na providência divina. Vão levar a boa nova. O que vocês precisarem não vai faltar. Deus não vai deixar faltar. E isso serve pra gente. Como ele fala, hoje Jesus não pediria para os apóstolos, para nós, que a gente fosse sem nenhuma reserva de casa em casa, né? Porque os tempos são outros, né? Quem vai deixar uma pessoa entrar na sua casa para descansar, para comer, que seja para ler o Evangelho? Não existe. Hoje em dia não existe mais. Então hoje a gente tem que se prover, sim, né? A gente tem que se preocupar com a parte financeira. Claro que Jesus sabia, sempre soube, né? Que a gente aqui na Terra precisa de ganhar dinheiro para sobreviver. A gente sempre fala isso, a gente habita um planeta material, então a gente precisa de moeda para sobreviver. Como a gente fala, né? A gente precisa morar, a gente precisa se vestir, comer e, como a gente fala, um lazer, né? Todo mundo tem direito a um lazer, que também custa. Mas eu sempre falo isso, né, gente? Eu, através de Jesus, dos Espíritos que ensinam a gente, não é proibido a gente ter dinheiro, posses, mas a gente tem que saber que a prioridade na encarnação, a nossa prioridade é o nosso progresso moral e espiritual. Por isso que Jesus pede para a gente buscar o quê? Os tesouros do céu, que a gente vai levar, que são os valores morais, as nossas virtudes, conhecimentos, né? Conhecimentos, a parte intelectual. Me veio até uma lembrança agora, gente. Eu vi ai, meu pai, acho que foi no Instagram. Se alguém tiver visto, me fala. Um vídeo de um menininho de 6 anos, um garoto de 6 anos. Gente, um gênio tocando piano de arrepiar. Uma música famosa de algum de um músico secular, né? 6 anos.
que explica isso? É presente de Deus? Né? É presente de Deus? Por que Deus deu presente para ele? E o meu filho? Por que não deu para o meu filho também? Né? Não. Ele está trazendo lá de trás. Ele não perdeu. Ele perdeu o corpo dele. Ele só trocou de corpo, que é o que acontece com todo mundo. O que a gente vai levar? Tesouros do céu. E não os tesouros, que como Jesus fala, né? Que as traças corroem, que os ladrões desenterram para roubar, né? Valores, gente, que nós, como sendo espíritos imortais que somos, a gente vai levar para cada nova encarnação valores, né? Que isso não se perde. Tenhamos isso em mente. Não se perde e só vai ajudar a gente na passagem. Vai ajudar a gente quando chegar no plano espiritual. Vai ajudar a gente para uma nova encarnação. Agora, se eu for uma pessoa materialista, egoísta, orgulhosa, vaidosa, onde eu coloco só o poder, o dinheiro na frente de tudo e deixo Deus para baixo, eu vou sofrer em todos os momentos da minha vida, inclusive na passagem. Quando eu fizer a passagem, eu vou sofrer e muito. E muito. Então, o que será que vale mais a pena? E quando Jesus fala, né, sobre entrar na casa de alguém, é levar a paz, é levar a nossa gentileza, a nossa empatia, a nossa gratidão, né, para aqueles que acolhem a gente, respeitar os hábitos dos outros. E quando a gente não for bem-vindo, o que a gente faz quando não for bem-vindo? Ele pede para a gente sair sacudindo o pó dos pés, né? Quer dizer, não levar nada, principalmente as lembranças tristes, não carregar com você o que não te pertence. Isso seja, gente, que seja na minha casa, no meu trabalho, na casa de um amigo, né? Onde eu não seja recebida de uma forma amigável. O que eu tenho que fazer? Eu deixo aquilo para quem está na casa, para quem está no lugar. Aquilo não é meu, porque eu levei a minha paz, eu levei a minha gentileza. Então, eu vou sacudir essa poeira e vou deixar lá. Só que eu vou voltar, eu vou embora com a minha paz. Eu não vou levar aquilo. Eu vou voltar com a minha paz. Para quê? Para levar para os outros lugares. Não é isso que Deus espera de nós? E é nosso dever levar boas vibrações para uma pessoa que está doente, tá? Para quem está com dificuldades econômicas, emocionais, né? É nosso dever levantar aquela pessoa com palavras, atitudes que seja, e não colocar a pessoa mais para baixo, criticando, julgando, fazendo maledicência, né? Falando mal dela ou de outros. É nosso dever levar a paz. E Jesus pede pra gente que quando a gente for falar dessa boa nova, não, como a gente falou, né? Não violentar a consciência de ninguém.
Porque muita gente ainda não está preparada para ouvir essa boa nova. Como eu estava dizendo, só para encerrar, da minha aluna, né? Que ela tem medo da morte. Então, na medida do possível, eu conversei com ela, né? Sobre o assunto da morte, que não existe, né? Ela me falou de uma forma tão triste, tão aflita, sobre ela não ver mais o pai dela que já partiu, né? Falei, de jeito nenhum você vai encontrar com seu pai. Tenha a mais absoluta certeza disso, pelo amor de Deus, né? A gente só não pode entrar em detalhes do espiritismo, né? Mas a gente pode plantar aquela sementinha consoladora, né? Então, não desrespeitar outra religião, né? Para que não passar uma imagem negativa do espiritismo, né? Aquela coisa, poxa, eles querem ficar enfiando esse negócio na nossa cabeça de vida após a morte, reencarnação, não aguento mais, né? Não, vai devagar, tudo tem o seu tempo. O que vai fazer, como a gente falou, o que vai fazer o outro mudar é o exemplo, né? As minhas atitudes. Então, começar a dar maior importância em ser e não ter. O ser vem primeiro, o ter é depois, o ter é consequência. Porque se eu sou uma pessoa que eu só quero ter, uma hora eu não vou ter mais nada. Nem a parte financeira e nem a parte moral. Aí é ladeira abaixo. Agora, se eu me preocupo com o ser, né? Ser melhor, mais amável, mais gentil, as coisas vão acontecendo na minha vida. É natural. Quanto mais a pessoa corre atrás da riqueza, da fama, da beleza, mais infeliz ela vai chegar do outro lado. Mais infeliz ela vai chegar no plano espiritual. Porque é uma pessoa apegada. E uma pessoa apegada às coisas da terra sofrem no plano espiritual. A nossa encarnação é transitória, é passageira. Só o nosso corpo que é perecível. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Aí eu lembro aquela parábola do rico, né? Onde ele acumulou no celeiro dele comida, acumulou. Aí chega Jesus e fala assim para ele: insensato que sois, ainda esta noite lhe exigirão a alma. Então ele acumulou, ele ia desencarnar aquela noite, ou naquele tempo, né? E acumulou. Não usou, ou até pode ter usado só para ele, né? Mas acumulou de uma forma que ele poderia ter ajudado outras pessoas. Não o fez. Então ele vai chegar do outro lado infeliz. Então que a gente possa não acumular. Que a gente possa ter, mas não só para nós. Fazer a verdadeira caridade. Não só a caridade, gente, dentro da igreja, dentro do centro espírita, que é fácil, tá todo mundo vendo, tá todo mundo olhando. Não. É a caridade da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E deitar a cabeça no travesseiro feliz, porque de repente você levou uma palavra de consolo para uma pessoa. Sinta-se orgulhoso disso. E aí, para a gente finalizar, eu só vou ler uma questão, não vou nem ler a questão, é a resposta da questão do Livro dos Espíritos,
895. Kardec pergunta sobre as imperfeições, né? Olha essa frase que linda. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Porque quanto mais apegado, ele acha que o destino dele é a morte. É a morte. Eu vou morrer, vai tudo acabar, não vou mais existir. Então eu vou acumular só para mim e não vou dar para ninguém. Não vou ser legal com ninguém. Para quê? Para que fazer caridade? Ou eu faço uma caridade ali, outra aqui, só para acharem que eu sou bonzinho. Agora, pelo desinteresse, pelo desapego, ao contrário, ele prova que ele vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. E finalizamos o nosso capítulo 25. Buscai e achareis. Vamos buscar sempre, todos os dias, de glória em glória, as coisas de Deus. E a gente vai achar a verdadeira paz que a gente tanto procura. Como eu falei, a gente sempre vai ter uma dificuldade aqui, outra ali, que são as provas de Deus, para ver se a gente está melhorando, se a gente está estudando. Mas a gente vai ter paz, fazendo bem, olhando os outros com um olhar mais amoroso, de menos julgamento, menos crítica. Ninguém é perfeito nessa terra, gente. Ninguém é perfeito, né? E lembrar que todo mundo pode mudar. Todo mundo pode se transformar. É só a gente querer. É só a gente se ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Então que a gente tenha essa visão espiritual todos os dias, que eu acorde todos os dias, Senhor, gratidão por mais um dia de existência aqui na Terra, que eu possa cumprir um pouquinho do meu planejamento reencarnatório, que eu não sei qual é, eu não lembro, mas que eu esteja no caminho certo, né? Se eu estiver no caminho certo, eu vou estar fazendo a coisa certa. E mesmo que eu dê uma saidinha, eu sei voltar com humildade, né? Com aprendizados. E assim a gente vai buscando e vai achar a alegria do reino dos céus, né? E tenhamos a certeza da imortalidade, gente. Não tenham medo da morte. Ela não existe. Cada dia que vem, cada dia que vai, tenham mais certeza disso. A morte não existe. Aquela pessoa tão querida que já partiu, vocês vão se reencontrar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E que pra gente, lembra sempre disso, para que a gente tenha uma passagem de paz. Seja qual for a forma,
Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não se preocupa como você vai desencarnar. Não se preocupa. Se preocupa como você vai chegar do outro lado. Se preocupa com o que você está levando para o outro lado. Só isso. O resto vai ficar aqui. O que você vai levar para o plano espiritual vai caminhar com você lá na próxima encarnação. Pensa nisso todo dia. Sabe aquele momento de você querer desistir, de você querer esganar o pescoço de alguém, né? Pensa nisso. No seu sentimento com o outro, no seu entendimento. Estamos aqui de passagem. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vale a pena. Planta hoje, planta muito bem. Que amanhã a tua colheita vai ser divina. Segue as leis de Deus. A gente sabe quando a gente sai dela. Mas quando a gente sai, a gente pode voltar, porque a gente já tem um entendimento espiritual, tá bom? E aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Muito feliz por mais um ensinamento. E semana que vem, capítulo novo, tá? Vamos fazer oração. Terminando a oração, vocês já podem beber água, tá bom? A espiritualidade já está se preparando para voltar. São muito corretos, eles vão sair daqui e vão para outro lugar, estão trabalhando o tempo todo. Vocês percebem, gente, que coisa linda? Que a gente não passa para o outro lado para ficar tocando harpa. Não, é trabalho, meu irmão. A gente trabalha do outro lado e é um trabalho maravilhoso. Tá bom? Então fecha os seus olhos. Sente essa energia, a espiritualidade já finalizando os passes, as curas, as águas já foram fluidificadas, com aquele remedinho que a gente precisa. A nossa fé foi renovada, as nossas energias renovadas, da nossa casa, da nossa família. Que a gente atravesse mais uma semana com esse alimento tão nutritivo, tão forte e único para a gente atravessar dia a dia do nosso corre, da nossa vida. Agradecemos a espiritualidade que já encerrou os trabalhos tão nobremente e finalizamos nosso evangelho com esse sentimento de gratidão, de amor, de querer praticar e levar a boa nova de Jesus para todo mundo. E assim a gente finaliza dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Nosso evangelho vai estar salvo, tá? Aqui no Instagram. Depois eu vou colocar lá no nosso canal do YouTube, Paula Sani Espiritismo. Tem toda a relação dos evangelhos. Corre lá, se inscreve, compartilha. E uma semana maravilhosa, abençoada para todo mundo, gente. Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha. Amém. Manda um beijo pro Fê, lindos. Amo vocês. Amo vocês, todos vocês. Gratidão todo mundo, energia maravilhosa, gente. É isso aí. Todo mundo junto, viu? Nessa jornada, tá? É isso. Não guarda rancor, não guarda nada de ruim. Leva a sua paz, mesmo que você não seja recebido com paz. Tá bom?
A paz começa de dentro de você. E ela é espalhada. Obrigada, gente. Até semana que vem. Amo vocês demais.